Good morning, guys! Hoje a gente vai começar a unidade 2 da nossa apostila, que já vem com o título What's This? O que é isto? What's this? Começando com a atividade número 1, nós temos alguns elementos que podem ser encontrados dentro da sua bolsa. E o título dessa sessão aqui é What's in your bag? O que está na sua bolsa? Listen and practice. Eu vou colocar o áudio de como se pronuncia esses objetos, os nomes desses objetos, e vocês vão repetir conforme ouvem o áudio. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. Então aqui nós temos uma série de objetos que eu vou repetir ao mesmo tempo que eu passo para vocês a tradução do nome desses objetos. Então, primeiro, começando aqui, nós temos a hairbrush, que é uma escova de cabelo. A hairbrush. Depois, nós temos sunglasses, óculos de sol. An umbrella, um guarda-chuva, Keys são chaves. A laptop, diferente do que a gente costuma falar no português, a laptop é o que a gente chama de notebook. A cell phone, um celular, um telefone celular. E para falar do nosso telefone celular que a gente usa no dia a dia, seria um smartphone. A wallet, uma carteira. E por último, a camera, uma câmera. Mas por que tem essa letrinha A, N na frente de alguns nomes e na frente de outros não tem? É aí que começa já a parte gramatical dessa unidade, que é quando a gente usa um e uma antes das palavras. Quando eu quero falar de um objeto singular, uma escova, um guarda-chuva, uma carteira, uma câmera. Quando se usa o A, que é só a letra A, e quando se usa o N, que é a letra A mais N. Isso não significa que um é um e o outro é uma, distinguindo masculino de feminino. Não, tanto o A quanto o N pode ser um ou uma, não tem distinção de gênero. O que muda aqui é o som da palavra que vem depois, o som inicial da palavra que vem depois. Então, o A é before consonant sound, antes de som de consoante. Então, aqui, a hairbrush, esse hair tem som de consoante. A laptop, a cell phone, a wallet. E o N before vowel sound. Então, N antes de som de vogal. An umbrella. Aqui nós temos apenas o exemplo de an umbrella. Começa com som de vogal. Mais pra frente nós vamos ver que algumas palavras, mesmo começando com consoante, elas vão ter som de vogal. E aí elas vão vir com an antes da palavra, e não o A. E por que é que keys e sunglasses não tem esse artigo a ou an antes, né? Before the word.
antes da palavra. Isso é porque as palavras sunglasses e keys estão no plural. Então, a gente não fala sunglasses, a sunglasses ou a keys. É sunglasses, óculos de sol apenas, e keys, chaves. Não é uma chaves. Se eu for falar uma chave, seria a key, sem o S. O primeiro comando do exercício é check the things in your bag. Então, marque as coisas que estão na sua bolsa. Você pode pegar a sua bolsa nesse momento, pausar o vídeo e marcar o que dentro da sua bolsa que corresponde a isso que a gente tem aqui. What's in your bag? Depois de pausar o vídeo e fazer essa parte do exercício, eu queria mostrar algumas outras coisas que podem estar na bolsa de vocês. What other things are in your bag? Quais outras coisas estão na sua bolsa? E se vocês tiverem sugestões que não estão aqui, manda no grupo do WhatsApp que a gente faz uma troca para aumentar o vocabulário de vocês. Então aqui nós temos glasses, que parece com sunglasses e não é à toa. Glasses é óculos, o óculos normal que não é de sol. Smartphone é o tipo de celular que nós usamos hoje em dia, um smartphone, um telefone inteligente. A pen, olha aqui o artigo a antes do som de consoante. Uma caneta. A notebook. Ué, mas se a gente já tem aqui a laptop, o que é a notebook? A notebook é um caderno. Então, você pode ter dentro da sua bolsa um caderno, a notebook. E, por último, a snack. Um lanche, um lanchinho, uma bolachinha, alguma coisinha para beliscar. A snack. Exercise 2, articles. O que são articles? Articles são artigos. São palavras que vêm antes dos substantivos para designar se é singular ou se é plural, geralmente no português. Aqui nós vamos usar os artigos antes das palavras no singular para designar se é um ou uma. Classroom objects. Objetos da sala de aula. Listen, complete the sentences with a or an. Eu vou colocar o áudio aqui, vocês vão ouvir. Lembrando que a regra é an before vowel sound. Então, quando eu tenho an, vem um som de vogal em seguida. E a vem um som de consoante em cima. Prestem atenção no áudio. Page 8, Exercise 2, Articles, Classroom Objects. Part A. Listen. Complete these sentences with a or an. Articles. An plus vowel sound. A plus consonant sound. 1, This is a book. 2, This is an eraser. 3, This is an English book. 4, This is a marker. 5, This is a notebook. 6, This is a clock. Se você precisa ouvir mais uma vez o áudio, volta um pouco o vídeo, ouve de novo, completa os espaços antes de começarmos a correção e a explicação do significado dessas palavras. Pronto? This is a book. This is a book.
Este é um livro. E como book vem com som de consoante, é só o A. This is a book. This is an English book. Então aqui nós não temos qualquer livro, temos um livro de inglês, English book. This is an English book. Estou fazendo fora de ordem, o número 2 está aqui do outro lado. This is an eraser. An eraser. Isto é uma borracha. This is an eraser. This is a marker. A marker. Uma marca-texto, uma caneta marca-texto. A marker. This is a notebook. A notebook. Um caderno. This is a clock. A clock. Um relógio. E nesse caso, não é qualquer relógio. Um relógio de parede, um relógio que não fica no pulso, porque o relógio que fica no pulso é um watch, não é clock. Então, this is a clock. Got it? Entenderam? Qualquer dúvida, gente, sem medo de perguntar no WhatsApp, no grupo ou até mesmo no Google Classroom. Compartilhem, porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida do outro colega que também está com vergonha de perguntar. Aqui nós temos o Exercise 2, Part B, que apresenta uma série de vocabulários relacionados a objetos presentes numa sala de aula. Eu já coloquei um esquema aqui com a tradução dessas palavras que estão nesse quadrinho. Então, a primeira, board, lousa. E aí, é uma lousa de maneira geral, a gente não está especificando se é uma lousa branca ou lousa daquelas escolares, que vão ter nomes específicos. O whiteboard, que é o quadro branco, e o blackboard, o quadro negro. Mas só board é lousa de maneira geral. Book bag, sacola de livros. Aqui eu vou mostrar para vocês uma série de ilustrações do que seria uma book bag, para vocês terem uma noção. De acordo com o Google, aqui a gente tem uma série de book bags, que são sacolas para carregar os livros, e algumas têm um formato mais parecido com uma bolsa, um pouquinho diferente. E voltando ao exercício, próxima palavra, chair, cadeira, chair. Desk, mesa, desk. Dictionary, dicionário, dictionary. Door, porta, door. Eraser, borracha, eraser. Map, mapa, map. Notebook, como já falado antes, caderno, notebook. Pen, caneta, pen. Pencil, lápis, o lápis de escrever, pencil. Table, mesa. Ué, mas table e desk, os dois significam mesa? Sim, e eu vou explicar por quê. Aqui, novamente com o apoio do Google Imagens, nós temos imagens de uma table. Então, what's this? O que é isto? It's a table. Table é mesa de uma maneira geral, tirando as escrivaninhas ou mesas que são de escritório, de estudo. Então, nós temos aqui uma dining table, uma mesa de jantar. Nós temos também uma coffee table, uma mesinha de café,
E outros modelos de mesas que são table. Já uma desk é uma mesa voltada ao trabalho, ao estudo, uma escrivaninha. Então aqui nós temos vários modelos de desks. Continuando, wall, parede, wall. Waste basket, cesta de lixo, waste basket. Window, janela, window. E aí vocês conhecem essa palavra window por causa do sistema operacional Windows, que roda no computador, que é um sistema baseado na abertura de várias janelas, Windows. E bônus, aqui nós temos 3 palavras: colored pencil, lápis de cor, tesoura, scissor, e apontador, pencil sharpener. Nós não vamos fazer esse exercício da maneira que o livro está pedindo, que ele diz find and spell these things in your classroom. Encontre e soletre esses objetos na sua sala de aula. Mas nós vamos fazer uma versão alternativa em que eu vou mostrar para vocês alguns objetos da sala de aula. Então, para demonstrar o que nós faríamos se estivéssemos na sala de aula comum, eu perguntaria para vocês o que é cada objeto e vocês teriam que me responder. Por exemplo, what's this? Aqui nós temos uma borracha e a resposta é it's an eraser. Então, é uma borracha. O próximo, what's this? It's a pencil. É um lápis. What's this? It's a notebook. É um caderno. What's this? O que é isto? It's a pencil sharpener. É um apontador de lápis. Ou poderia ser apenas it's a sharpener. É um apontador. Agora vamos treinar um pouquinho do listening de vocês. O ouvir. Como está o ouvir? Conversation. It's interesting. Vocês vão ouvir esse diálogo acompanhando a leitura e podem voltar e ouvir mais de uma vez para ter certeza de que entenderam as palavras. Não que vocês precisem saber a tradução de todas as palavras, porque eu vou traduzir em seguida, mas para relacionar o som e a escrita de cada uma dessas palavras no diálogo. Page 9, Exercise 3. Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Então eu recomendo que vocês voltem o vídeo e ouçam mais uma vez o diálogo antes de continuar. It's Wendy's birthday party. É a festa de aniversário da Wendy. Então, birthday party, festa de aniversário. Vamos ver o que cada uma dessas pessoas disse. A Wendy inicia o diálogo falando Wow, what are these? What are these é o plural de what's this? O que é isso? Então, ela está perguntando de mais de um objeto. O que são estes? E a Helen responde
They are earrings. Eles são brincos. Earrings é brincos. Ou melhor, a palavra earrings é brincos, né? Mas earrings são brincos. E a Wendy continua. Oh, cool. Legal. Thank you, Helen. Obrigada, Helen. They are great. Eles são ótimos. A Helen diz, You're welcome. De nada. E agora a vez do Rex. Now open this box. Agora abra esta caixa. Ok. What's this? O que é isto? It's a scarf. É um cachecol. Oh, it's interesting. Prestem bem atenção na pronúncia da palavra interesting. Não é interesting. Interesting. Que é interessante. Oh, isso é interessante. Thank you, Rex. Obrigada, Rex. It's very nice. É muito legal. Aqui nós temos duas palavras que designam legal, cool e nice. Elas são sinônimas. No número 4, nós não vamos nos concentrar no foco do exercício, que seria a pronúncia do final das palavras no plural, que tem uma sutil diferença entre as palavras que terminam em som de Z, de S e de IZ. Nós vamos focar aqui, na realidade, na tradução desses nomes, o que significa cada um deles, qual é o nome desses objetos. Então, a primeira imagem é de uma briefcase, que é uma pasta ou maleta usada para trabalho, briefcase. Em segundo lugar, nós temos aqui um ID, que é Identity Document, documento de identidade. Em terceiro lugar, Map, ou mapa, como nós já vimos, Map. Newspaper, newspaper é esse jornal impresso, newspaper, está no singular. Purse é bolsa. Eu preciso gravar um vídeo sobre as diferentes maneiras de dizer bolsa, porque nós já temos bag, nós já temos purse, e nós vamos ver outras maneiras ainda de dizer bolsa. Mas essa purse é uma bolsa feminina, geralmente. Stamp, selo. Stamp, aquele selo usado em cartas. Television, television. Televisão, muitas vezes também chamada de TV. Ticket. Ticket pode ser um ingresso e também pode ser um bilhete que é usado na entrada de algum lugar. Então, ticket. Melhor falar ingresso. E aqui nós temos um watch, que eu disse que é diferente de clock. Um relógio de pulso é um watch. Então, relógio de pulso. Bom, nessa aula de hoje nós vamos parar por aqui. Quando voltarmos às aulas presenciais, nós faremos a parte de pronúncia e do plural dessas palavras. E agora nós vamos para o homework. Então aqui nós estamos na página 7 do workbook. Unit 2. What's this? O que é isso? What are these things? O que são essas coisas? Estas coisas. What's in the picture? Write the things. O que está na imagem? Escreva as coisas, os objetos. Então aqui nós temos number 1, a bag. Number 2,
an umbrella. Number 3, a laptop. Number 4, a cell phone or smartphone. Number 5, a book. Number 6, a briefcase. Number 7, a hairbrush. And number 8, a wastebasket. What's in the picture? Write sentences. Então, novamente, o que está na imagem? Escreva frases. Aqui nós vamos retomar aquela estrutura do isto é algo, isto é uma bolsa, isto é um livro, isto é uma escova de cabelo. E para lembrar se é a ou an, você vai lembrar som de vogal e som de consoante. Se a primeira parte estiver certa, com a e an, quando é necessário, a segunda parte vai ser muito fácil, porque é só adicionar o this is antes do nome do objeto, com o artigo a, que é um ou uma. Então, no workbook, essa semana, vocês farão apenas o exercício número 1, partes A e B. Boa sorte. Good luck.